Acabou os avisos, né? Sexta e domingo está comigo em Curicica. E a palavra de hoje é o trono de Deus. Eu espero que você consiga alcançar o que nós vamos ministrar hoje, em nome de Jesus. Amém? Ezequiel 1:26, o meu objetivo hoje é provar para você que a Bíblia é uma só. Eu vou juntar 3 visões numa só. A visão de Ezequiel, a visão de João, a visão de Paulo. E vou te provar que elas são complementares e a revelação vai só aumentando à medida que a gente vai lendo. E nós vamos continuando. Um enxergou algo sobre o trono, o outro enxergou algo além e o outro algo além. Existe um lapso de tempo entre um e outro em que vai parando e a gente vai continuando. Vai parando, um alcança uma coisa, o outro alcançou algo além. Então agora a gente vai continuar. Vira para esse irmão ao teu lado e fala assim: a partir de agora é tudo acelerado. Deu ruim para você. Ezequiel 1, verso número 26, você abriu, diga amém. Amém? Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima, desde seus lombos daí para baixo. Via como fogo, um resplendor ao redor dela, como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. E esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava: obrigado por hoje, Senhor, obrigado por tudo. Fala conosco, seja uma noite sobrenatural e espetacular. Que seja uma noite para a gente se apaixonar por Ti, que a gente te conheça mais, nós queremos Te ver melhor, que o Senhor possa falar conosco de maneira sobrenatural. Será que você pode declarar ao Senhor? Eu falo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Por cima havia um firmamento. A palavra firmamento é um dual hebraico chamado Hashamaim. Hashamaim são 2 palavras juntas, significam água e fogo, água, fogo, água, fogo, água, fogo. Então água, fogo é firmamento. Toda vez que você vê água e fogo na Bíblia, é essa palavra firmamento. Isso vai estar no livro de Apocalipse, isso está nos textos de João, isso está nos textos de Paulo, isso está no Velho Testamento. Então toda vez que você vê do trono vir um firmamento, é a palavra água, fogo junto é firmamento, Hashamaim. E é interessante que o texto vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Eu só queria lidar com um aspecto que ele diz assim, deixa eu só achar, com o aspecto 28, como o aspecto do arco. Eu sei que algumas versões, como é que eu posso dizer? Algumas versões desviadas vai dizer assim: vi como aspecto do arco-íris. Eu espero que bom que não está aqui. A Bíblia não chama arco-íris, o nome é arco celeste. Íris é uma deusa. Na Bíblia está escrito que o arco é da deusa. Isso é absurdo. O nome do arco de Apocalipse é arco celeste. O Samuel estudou no colégio cristão e lá tem arco-íris. Aí ele vai riscando arco celeste, arco celeste. A professora não gostou muito. A professora também é cristã, mas não sabia, né? E falou: professora, é arco celeste. Meu pai me ensinou, professora. Mas é arco-íris. Não é arco-íris. O nome nunca foi arco-íris. Íris é uma deusa grega. Mas isso é um assunto, você pode ir numa coisa chamada Wikipédia. Nem precisa de muita revelação para você saber disso. É só procurar no Google, ele vai dizer o que é isso. Mas a Bíblia adotou como arco-íris, mas a gente chama de arco celeste. A pastora Juliana fica estressada toda vez que vê ler arco-íris, em nome de Jesus. Mas é interessante que nós precisamos entender o que nós viemos fazer aqui. Viemos entender que nós podemos cuidar, ensinar, podemos pregar, mas se não entendermos o propósito de Deus, nós não sabemos para onde nós vamos. O problema é que nos ensinaram a servir, em algumas igrejas nos ensinaram a como não servir, mas nunca o porquê de servir e nunca o porquê de não servir. Só que sem entender se eu sirvo e sem entender o porquê eu não sirvo, é difícil chegar a uma conclusão. E é interessante que quando Deus chama Ezequiel no determinado texto para falar a Ezequiel, Ezequiel estava no cativeiro da Babilônia. Babilônia vem de Babel, Babel significa confusão. Então quer dizer que as tribos de Israel estavam vivendo uma confusão. E quem está vivendo uma confusão está confundido. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: se você conhece alguém numa confusão, ele com certeza está confundindo.
É interessante que na Babilônia tentaram mudar a identidade de Daniel. Tentaram mudar o seu nome. Mas Israel foi escravo no Egito. Na Babilônia, eles não eram escravos, eles eram cativos. Eu sei que parece igual, mas é diferente. Respira. Fala assim, uma coisa é ser escravo. Outra coisa é ser cativo. Na Babilônia, eles não eram escravos. Na Babilônia, eles eram cativos. No Egito, eles eram explorados como escravos. Mas na Babilônia, a cultura absorveu eles. Ezequiel vivia numa situação exatamente como a igreja vive hoje. Nós não somos escravos do mundo, mas a cultura do mundo nos absorveu. Então ele estava numa situação complicada, tensa. E Deus não deu uma palavra de consolação para Ezequiel. É interessante que a segunda revelação que nós vamos tratar aqui, já eu volto para os textos, é a de João. E João também foi para a ilha de Patmos. O imperador que perseguia a igreja manda João para Patmos para morrer sozinho. E Deus também não dá uma palavra de consolação, mostra o trono. Paulo vai chamar o Império Romano de sinagoga de Satanás. O Império Romano tinha um homem chamado, no seu controle, um imperador chamado, se eu não me engano, Leron. Leron era um artista, metido artista sem cultura nenhuma. Leron era tão psicopata e tão doente que um dia meteu fogo em Roma só para escrever uma música. Depois você procura no Wikipédia também, não tem nada de novo. Leron envia Paulo para a prisão, para matar Paulo. E na prisão, Paulo escreve Efésios, Filipenses e Colossenses. No seu dia mal, o que você está esperando que Deus faça com você? Uma palavra de consolação? Ou que Ele te mostre algo que você nunca viu? O problema é que no dia mal a gente está esperando uma palavra de consolação. Você está certo! Ai, tadinho do meu filho, não era pra passar isso. Ezequiel não recebe uma palavra de consolação. Deus mostra para Ezequiel o trono. E é interessante que a palavra vai dizer, no versículo 28, parte B, e esta era a aparência da glória do Senhor. Eu vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Quando ouviu, viu, pum, rosto em terra. Aí você vai falar assim, adoração. Olha que bonito. Deus falou, o cara se prostrou. E é interessante que a voz vai dar uma chamadinha nele e fala assim, essa voz diz, filho do homem, levanta-te, aí eu falarei contigo. Pode ler de novo, fica tranquilo. A voz começa a falar, ele cai no chão. Aí a voz é como fala assim, eu não falei pra você cair? Eu tô falando pra você ficar de pé. Não mandei você cair. Não, mas acima de humildade. Aí a voz fala, levanta, levanta agora. Se não levantar, eu não falo. Então entrou em mim o Espírito, porque ele não conseguiu levantar sozinho. Quando falava comigo, me pôs de pé e ouviu o que falava. O Espírito entra nele, bota ele de pé, enquanto vai colocando, vai falando. Não espera nele se aprontar, porque o que ele tinha para falar era muito importante. No trono de Deus haviam rodas, porque o trono se movia, o trono nunca é estático. E assentado no trono, a semelhança do Filho do Homem. Olha o que está escrito. E versículo 26, estava sentado uma figura semelhante a um homem. No trono, a glória de Deus estava lá. No trono, a presença de Deus estava revelada em uma pessoa, semelhante ao Filho do Homem. Ezequiel não sabia que era o Cristo, porque a palavra vai dizer em Coríntios, a palavra vai dizer, segundo os textos do apóstolo Paulo, que Cristo era um mistério oculto que foi revelado aos santos. Então Ezequiel não sabia que Deus tinha filho, não sabia que o Cristo estava sentado ao trono e não sabia que o Filho de Deus tinha um lugar no trono. Então, para Ezequiel, ele vê uma figura de um Filho do Homem. Ezequiel não sabia que aquele trono era o trono do Messias. Por isso que ele diz, e viu uma figura semelhante ao Filho do Homem. Ele não sabia disso. E Ezequiel vê o trono na pior situação da sua vida.
O que Deus vai falar com Ezequiel? Você não está bem? Não vai falar nada, vai mostrar o trono. E é interessante, se você continuar lendo, começa a falar sobre os falsos pastores. Começa a falar sobre os pastores que entregaram o povo. E a antítese é verdadeira, porque quando ele fala dos falsos pastores, o bom pastor estava sentado no trono. É interessante que o Ezequiel 34, verso 1. Abre lá. Para você que está visitando hoje, todo mundo já conhece. Aqui a gente gosta de Bíblia. Então você que está vindo, você é muito bem-vindo. E eu espero que você goste de Bíblia também. Se não gostar, a gente vai gostar junto. Ezequiel 34. Para você não falar que eu estou pregando na minha cabeça. Ezequiel 34, verso número 1. Você abriu, diga amém. Ó, tem um monte de gente de Bíblia. Vocês estão largando o telão. Olha que alegria, quase chorei agora. Ó, ouço folhas, irmão. Que isso? Quase chorei. Ó, aqui, ó, lágrimas correndo, ó. Ezequiel 34, verso 1 diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Não pastorarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaram. Mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Toma. É, exatamente, o negócio ficou feio. Ezequiel vai começar a pregar algo, porque a antítese do que ele estava pregando, bonita palavra, né? Estava sentado no trono. Ele prega contra os pastores que não foram atrás, mas o bom pastor que foi atrás da ovelha que desgarrou está lá. O bom pastor que curou as ovelhas estava sentado no trono. O bom pastor que ligou e que corrigiu e curou estava sentado no trono. E é interessante que no final, ele, apesar de não ver Cristo, ele fala uma expressão que nós pregamos ela alguns cultos atrás. Ezequiel 48, 35. Presta atenção no que ele vai falar. 48. (35). Último versículo. 18.000 covardes em redor, e o nome da cidade será Jeová Chamar. O Senhor está ali. Quem lembra do testemunho? O que é um testemunho? É afirmar que o Senhor está aqui. Preguei isso tem uns 2 ou 3 domingos. Então agora, o testemunho ele veio uma cidade. Então presta atenção. Ele viu um trono e o final da revelação é uma cidade, sim ou não? E o nome da cidade é: o Senhor está ali. Então presta atenção. Ezequiel vê um trono. No trono, um semelhante ao Filho do Homem, assentado no trono. Esse assentado no trono é o bom pastor, o que dá as vidas pelas ovelhas. É o Messias, o Cristo. Mas Ezequiel não sabia, porque Cristo não lhe tinha sido revelado, porque Ezequiel está no velho pacto. Então, ao final da revelação, ele vê uma cidade. Guarda isso. Se você pegasse, eu poderia citar mais um texto, que é o de Daniel, mas não ia dar tempo. Daniel também vê um homem assentado no trono, e também estava sozinho assentado no trono. É interessante que a próxima visão que nós vamos ver é a de João. Preste atenção. Entre a visão de Ezequiel e a visão de João, nós temos 81 características, 80 iguais e uma diferente. Pasme. Quando João vê o trono, o homem assentado no trono, semelhante ao Filho do Homem, água, fogo, firmamento, anjo, roda, querubim, serafim. O João vê tudo isso igual Ezequiel viu.
80 características exatamente iguais, uma diferente. Pergunta. Ficou curioso, né? Apocalipse 7. João agora vai pegar a visão de Ezequiel e João vai ver algo além. Apocalipse 7, você abriu, diga amém? Verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas... O João já sabia que aquele que estava no trono era o Cordeiro de Deus, era o Filho de Deus, era o Cristo. O João já sabia, lógico que o João já sabia. O João está numa época pós Jesus. A visão é a mesma. A diferença está que João vê uma grande multidão que ninguém podia contar. Ele diz uma multidão incontável. Ele viu o que Ezequiel vê, mas viu uma multidão adorando, uma multidão servindo. Presta atenção. Vocês lembram que o Ezequiel viu o trono, o Filho do Homem assentado no trono, e no final da visão de Ezequiel ele vê uma cidade. Sim ou não? O João, ele vê o trono, mas viu uma multidão. Eu vou melhorar para você entender. Ele viu um reino. Ele viu um reino. Ele viu o rei de reis. Deixa eu abrir esse parênteses aqui. A palavra diz assim, que Jesus é o rei dos reis e... Então presta atenção. Ele é o rei... você não entendeu. Ele não é o rei dos plebeus. Ele é o rei dos... E o Senhor dos... Para esse versículo ser verdade, você vai ter que se permitir. Você vai ter que se tornar rei, vai ter que se tornar Senhor. Você vai ter que se tornar isso, querido. Ele é o rei de reis, Senhor de senhores. Porque tudo que ele é, nós nos tornamos. O que João viu foi um reino. Olha Apocalipse 19, verso 1. Preste atenção, olha que fantástico. Depois dessa... Você abriu, diga amém. Ouço... Não, tô quase chorando, nunca ouvi tanta folha aqui. Apocalipse 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Ezequiel não viu a multidão, só viu o trono. Ele viu o bom pastor sentado no trono. O João viu o que Ezequiel viu, mas vê a igreja. João vê Cristo e a igreja. Olha o verso número 7, diz assim, 19. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas à boda do sua esposa, e a si mesmo já se... Por lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente de ouro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. João não viu só o trono, viu uma noiva se preparando. Você não entendeu, irmão? Você tem que pregar isso, irmão. Porque o marido estava sentado no trono, a noiva estava dando na medida para casar com o marido. Porque não basta você chegar diante do trono, você tem que estar na medida.
É por isso que diz que a noiva estava se ataviando. Para de achar que são as pessoas que te ataviam. É você que vai se ataviar sozinho. É você que vai costurar o seu vestido. É você que vai construir as suas obras de justiça. Para quê? Para dar na medida do rei, dar na medida do Cristo, dar na medida do marido. O nome disso é reino. E as bodas do cordeiro. João vê uma noiva, presta atenção, a visão de Ezequiel é fortíssima, mas a de João é espetacular, porque João vê uma noiva se preparando. Ele está dizendo, o cordeiro está sentado, o Cristo está sentado, mas presta atenção, eu estou vendo a noiva se ajeitando para o casamento. Mano, você está louco? Mas eu podia parar aqui, mas eu quero terminar com a visão de Paulo. Todo mundo sabe que Paulo é o meu personagem preferido da Bíblia após Jesus, e acho que o de muita gente. Mas Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12: Tu tá demais, hein, rapaz? 2 Coríntios 12, verso de número 1. Você abriu, diga amém. Verso 1, você abriu, diga amém. Se é necessário que me glorie, ainda não me convém. Passaria as visões e revelações do Senhor. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei dizer. Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, também não sei dizer, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito se referir. Passou, e aí? Sublinha a palavra inefável. Inefável é a palavra não pode ser expresso. Em outras versões você vai dizer palavras ilegais. Presta atenção. Quando Deus mostra para Ezequiel, Deus fala, escreve. Quando Deus vira para João, leva João para ver o trono, o Apocalipse foi escrito nisso. Deus fala para João assim, João, tudo que você vê, escreve. Mas quando Deus leva o apóstolo Paulo ao terceiro céu, fala assim, tudo que você vê, não escreve. Irmão, você tem que pegar essa doideira, irmão, porque humanamente isso é inviável. Deus vira pro João e fala assim, João, olha todos os detalhes e escreve tudo. Mas para Paulo fala assim, eu te proíbo de escrever, é inefável, não escreve, não tem como. O que você vê, Paulo, não compartilha. Aí isso é uma zoeira, meu. Você é doido. Não faz isso não. Eu doido pra saber o que ele viu. Preste atenção. Você já fica doido com o que o apóstolo Paulo escreveu. Você imagina que ele não escreveu porque não podia. Irmão, você tem que entrar na mentalidade santificada. O apóstolo Paulo, você fica doido com ele, doido. Metade do Novo Testamento é paulino. As grandes revelações que nós temos da igreja são paulinas, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva, a esposa. Tudo isso, reino, quase tudo isso é Paulo. A igreja evangélica sequer prega de reino hoje. A igreja evangélica confunde reino com salvação. Para eles está muito distante entender reino. Isso é o que Deus permitiu Paulo escrever. E as pessoas se perdem. Você imagina o que Deus não deixou escrever? Eu imagino. Você imagina a gente faz uma viagem no tempo, se isso fosse possível. E eu encontro um homem do ano de 1500 aqui no Brasil, numa tribo indígena. Aí eu falo para ele assim, eu vim do tempo. Eu vim do ano de 2023. Aí ele vai perguntar assim, como é que é lá? Aí eu vou falar assim, nós temos um celular. Hã? Cê o quê? Não. Se esse cara estiver na Índia, eu consigo falar com ele na minha frente pela internet. Internet? Falar na frente?
Você pegou? Alguém de 1500 não conseguiria entender a linguagem de hoje. E só talvez Deus saiba que nós teríamos uma grande população carnal para entender o que é do céu, irmão. Só talvez. Paulo foi levado a uma dimensão que seria impossível explicar. Paulo foi levado a uma dimensão, irmão, que não tinha como explicar o que ele estava vendo. Tanto é que as grandes figuras do Apocalipse não são exatamente o que você pensa. E vi um rosto como de boi. Aí tá, o rosto como de águia. Como? Não falou que era. Talvez hoje, no século 21, não fosse uma águia, fosse um avião. Eu quero que você pegue. É que na hora que viu, teve que escrever. Você pegou? Ele viu algo voando. Algo voando é a águia. Eu tô conjecturando para você entender. Ele precisava que as pessoas entendessem. No século, talvez hoje, 2023, alguns rostos serão diferentes. E é como. Toda vez que você vê como isso, como daquilo, é para você ter uma ideia de mais ou menos como era. O João já teve dificuldade de escrever e Deus mandou ele escrever. Você imagina o Paulo. Que Deus falou: não escreve. Se você olhar Efésios 1, verso 9. Você abriu, diga amém. Eu espero. Eu vou chorar no final aqui. Todo mundo de Bíblia na mão, gente. Isso aqui é raro. Fico feliz. Você que não trouxe, semana que vem traz uma Bíblia em nome de Jesus. Tô mandando não, tô pedindo. Traz uma Bíblia, uma Bíblia. Você vem pro cinema de Bíblia, ninguém precisa saber. Efésios 1, verso 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Tá lá bonita, né? Beneplácito. Quando você vê um homem metido a espiritual, ele ora assim, né? Senhor, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Desvendando. Essa palavra desvendar, desvelar, é dando-se a conhecer. Quer dizer que ele se revelou em mim. O mistério da sua vontade que ele propôs em si mesmo. Propusera, propôs. Propôs significa, segundo o original, em grego, significa pôr adiante. Então presta atenção, então quer dizer que o propósito de Deus estava diante dele. A vontade de Deus estava diante do Pai. Pasmem, mas ao não definir o que é propósito, não saberemos o destino. Então a grande pergunta é: qual é o propósito? Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito do evangelho? Abrir muitas igrejas? Nunca foi. Que as pessoas sejam salvas? Nunca foi. Que eu possa estar na igreja 7 dias por semana? Nunca foi, irmão. Nunca foi. Qual é o propósito, pastor? Efésios 1, verso 10 é o propósito. De fazer, reunir, convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. O propósito é reunir em Cristo todas as coisas. O propósito é pôr um cabeça no centro, um titular. O propósito é reunir tudo em Cristo. É como se Deus falasse assim: eu vou resumir todas as coisas no título. Quem gosta de ler livro aqui? Levanta a mão. Quando você faz... Quem gosta de ler? Quem não gosta, que Deus te converta em nome de Jesus, irmão. Presta atenção. Quando você vai escolher o nome de um livro, você pega o título e você resumiu o livro naquele título. Porque aquele título deveria, pelo menos, significar todo o livro, amém? Não é assim? Então, quando Deus
nomeia Cristo, é para reunir tudo nele. Ele é o título de todas as coisas, o resumo de todas as coisas. É interessante que o verso número 18, lê. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Pegou não? O versículo 19 é o versículo mais poderoso da Bíblia. Eu vou ler e depois eu traduzo, para ficar mais tranquilo. O 19 diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. No original, estaria dizendo assim: qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo o poder do seu poder. Eu repito. No original, estaria escrito: e qual é a grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo o poder do poder do poder. 4 poderes num versículo só. O primeiro poder é o poder dunamis, que é a dinamite. O segundo poder, o primeiro poder vai falar de habilidade, vai falar de talento. O segundo poder é o poder que se chama energeia, que significa energia, poder energético, poder que se move. Lembra que o trono tinha rodas? O terceiro poder vai falar de poder de domínio. Quando ele se manifesta, nenhum outro poder pode ser manifestado. E o quarto poder vai falar de fortaleza. O que o apóstolo Paulo viu é que Deus, quando ressuscitou o Cristo dos mortos, soltou os 4 poderes. Para criar o mundo, ele só precisou de um, da palavra. Eu repito. Para criar todas as coisas, ele usou um, o poder da palavra. Mas para ressuscitar Cristo dos mortos, ele usou o poder do poder em poder para poder. Mas quando ressuscitou em você e colocou você assentado à destra de Deus, no trono junto com Cristo, usou os 4 poderes também. Esse poder não foi só usado para ressuscitar a Cristo. Ele foi usado para assentar Cristo no trono. Porque tão poderoso quanto ressuscitar a Cristo foi colocar Cristo no trono. Hebreus vai dizer que nós fomos transpassados, transladados da potestade das trevas para o reino do seu amor. Essa palavra transladar, ela significa como se fosse um míssil. Porque no Velho Testamento vai dizer que nós estávamos em redomas de bronze, céus de bronze. Depois você lê, digita em algum lugar aí, anota e vai ler sobre o céu de bronze. Nós estávamos com céu de bronze. E Cristo quebrou esse céu de bronze. Porque o céu de bronze era para que ninguém tivesse acesso a Deus. O céu de bronze foi colocado pelo pecado. O que aconteceu com a crucificação é que esse céu de bronze foi rasgado, foi quebrado. Por quê? Porque nós temos um sacrifício de bronze, de um homem de bronze. É por isso que vai dizer no Velho Testamento que o altar de sacrifício era um altar de... Porque só um altar de bronze para um sacrifício de bronze para romper um céu de bronze. Eu sei que parece doideira, mas tá tudo interligado. Foi como um míssil. Ninguém tinha subido aos céus. Cristo é o primeiro, porque ele é o primeiro em tudo. É interessante que no verso 22 vai dizer assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Quando ele subiu, Cristo desarmou todo o principado, toda a potestade, ficaram sem poder e autoridade. É por isso que não tem algo nada mais ridículo do que crente com medo do diabo. Isso é ridículo. Ai, pastor, fizeram um trabalho contra a minha vida. Que trabalho, irmão? Você é cristão mesmo? Deus usou o poder do poder do poder do poder para ressuscitar Jesus. Você está com medo do diabo?
Que isso, gente? Não é possível. Ai, fui fazer não sei o que, tomei uma seta. Tu é índio? Pra ficar tomando seta? Não, porque tem gente... Não, tem um negócio, eu tomei uma seta. Eu não sabia que o diabo era sobrinho do Robin Hood. Eu não sabia, irmão. Tem um negócio que me... Tem um negócio que vão... Olha que eu sou um homem criativo. Eu sou um homem criativo, eu sou. Mas eu não sabia. Porque essa galera imagina o quê? Quando chegar no inferno, os diabos estão tudo lá olhando e pega a arco e flecha, bota o negócio e for pra terra agora. Não, que deve ser, gente. Pastor, você tá menosprezando o diabo? Não, irmão, só estou dizendo que ele tá vencido e que como igreja você não deveria se importar com ele. Ele está vencido, diz a palavra que colocou todo o poder, todo o principado, toda a potestade debaixo dos seus pés. Dos seus não, da igreja, que é o corpo de Cristo. Porque se Cristo é o cabeça e ele colocou debaixo dos pés, quem é os pés? A igreja. Não é aquela o corpo? E a igreja com medo. Ah, não vou ali não, porque se eu entrar ali, ó, tô entrando no terreno do inimigo. Para. Isso é alguém que não conhece Jesus. E aí, é claro, se você não conhece a Cristo, aí você pode... Ai, eu tenho uma palavra que a pastora não gosta não, eu odeio. Que é a palavra chamada... Não, eu estou sofrendo retaliação do diabo. Quem já escutou isso aqui? Quem já escutou? Não. Eu não estou falando que foi você não, estou perguntando quem já escutou. O que é retalhar? Retalhar é ser cortado. A pergunta é, você é você ou você é o corpo de Cristo? Se você é o corpo de Cristo, o diabo pode tocar no corpo de Cristo a ponto de retalhar o corpo de Cristo? Ah, para. É que tá faltando Bíblia. Tá faltando ensinamento na igreja. Pastor, mas e a prova que eu tô passando? É Deus. É Deus que tá te aprimorando, é Deus que tá te aperfeiçoando, é Deus. Não, pastor, que isso, pastor? É por isso que não vai embora. Você manda o diabo embora, mas não é ele nem poder para levar coisa tem. Pastor, mas Deus tá me apertando? É para você amadurecer, para você crescer. Porque é incabível pensar que você é cristão e achar que o diabo pode atentar contra a sua vida. Eu não conheço Bíblia para isso. Olha que eu já li algumas vezes, mas não conheço o texto para isso. Não conheço. O poder do poder, de poder em poder, ressuscitou Cristo entre os mortos, assentou a destra de Deus, submeteu todas as coisas dos seus pés e deu esse poder sobre a igreja, porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. O poder do poder, de poder em poder. Anota em qualquer lugar, vai. O poder do poder, de poder em poder. Podia que você tá fraco. Fala assim, eu tô fraco. Aí você lembra do poder, de poder, do poder em poder. Jesus enche tudo, significa encher, significa consumar, completar. Nunca duvide daquilo que Deus começou na sua vida. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim, nunca duvide daquilo que Deus começou na sua vida. Eu tava escutando um pastor do discípulo do apóstolo Gustavo, e ele falou que ele foi fazer o enterro. Foi fazer o enterro. Eu odeio enterro. Então assim, se morrer não me convide, odeio. Odeio, irmão. Porque enterro é aquele lugar que você não tem o que falar. E diz esse pastor que ele foi pregar no enterro. Enterro lotado. 120 pessoas confessaram Jesus naquele enterro. Ele saiu, falou que saiu do enterro orando. Falou, Senhor, me envia por que morra alguém, me envie, Senhor. Porque eu nunca vi tanta gente confessando Jesus numa manhã. Quinta-feira de manhã. E foi profetizando, falou, Senhor, mata mais um e me envia. Ligou pro pastor dele e falou, pastor, você não sabe o que aconteceu. Tava todo mundo chorando, comecei a pregar Cristo. Comecei a pregar o evangelho.
120, eu contei. 120 almas para Jesus. E ele falou que ele começou a orar a Deus, matar mais alguém para enviar ele. Que ele falou: eu vou ser pastor dos enterros, porque enterro é bom. Que aí passou a semana, alguém chamou ele e falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra do enterro? Aí ele falou: lembro. Pô, fantástico aquele enterro. Tô contando para todos os meus amigos a proeza. Ele só conhecia o rapaz. Ele falou: não conhecia não. Ele era filho de uma irmã da igreja. Existia uma profecia sobre a vida dele, que ele ia ser evangelista. Ele foi, ainda que em morte. Então fica tranquilo. Tudo que Deus tem para sua vida, Ele vai concluir, ainda que você não veja. É melhor concluir em vida. Eu sei que foi pesado, mas é melhor concluir em vida, irmão. Aí ele conta, né? Aí ele mandou um áudio contando. Ele falou assim: eu achando que eu tava bombando, porque eu consegui transportar o povo do choro, do desespero, para confessar em Jesus. Mas não, o chamado estava em quem morreu. Quem morreu era evangelista. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: eu espero que você não evangelize mais em morte do que em vida. Não evangeliza não, pra você ver. Evangeliza não. Deus te chamou para pregar o evangelho? Diga amém. Não prega não, irmão. Que quem vai pregar no seu enterro sou eu. Entenda, o diabo não se alegrou com a cruz. Quando o diabo viu a cruz, ele pensou: o piquenique acabou, a farra acabou. Porque você tem que entender que não foi o diabo que matou Jesus, foi Deus que matou o Filho. Porque a cruz é o lugar em que a justiça de Deus, em que a misericórdia de Deus paga a conta para a justiça de Deus. Deus tinha que completar a justiça, porque alguém pecou. E agora a misericórdia e o amor vão pagar essa conta. Então quando o diabo viu a cruz, ele falou: a farra acabou, o piquenique acabou. Ezequiel viu a Cristo no trono. João viu uma multidão, viu a esposa. Mas Paulo viu o corpo. Ninguém escreveu tão bem quanto Paulo quanto ao corpo. Esse é o propósito de Deus. O que é propósito? Propósito vem da palavra proteses, para os estudados. Pró, antes, teses, conclusão, solução, um princípio, um governo. No século XV existia um homem chamado Copérnico. Copérnico disse que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Então ele estabeleceu uma tese. Essa tese foi estabelecida de que todas as coisas giravam em torno do Sol. Então o que Deus estabelece é uma proteses, um propósito. E hoje o que vemos na Terra é uma batalha de trono. E os tronos desse mundo querem avançar, mas nada pode avançar diante do trono de Deus. Estão todos derrotados. Todos estão vencidos, porque o trono estava vazio, mas hoje o semelhante ao Filho do Homem já está sentado no trono. Pastor, e qual é o propósito? Nós temos 3 propósitos. Pergunte. Não, só se você for curioso. Nós temos 3 propósitos. Pergunte. O propósito do pai, ter filhos e filhas. O propósito do filho, ter uma esposa para si. E o propósito do Espírito Santo, ter uma habitação para governar. Eu repito. O propósito do pai, ter filhos e filhas. O propósito do filho, ter uma esposa. E o propósito do Espírito, ter uma habitação. Toda vez que falarmos de propósito, vamos ter que tocar nesses 3 vértices. Filhos e filhas, uma grande multidão. O pai recebendo sua família, o filho recebendo uma esposa e o Espírito Santo recebendo uma casa. Esse é o propósito. Qualquer lugar que pregue o evangelho, que não coopere com esse propósito, não tem razão de estar aberto. Eu repito até você compreender. Qualquer lugar que abre uma Bíblia, que não coopere com esse propósito, não tem por que estar aberto. Porque o propósito de Deus é filhos e filhas,
O do Filho é uma esposa e o do Espírito uma habitação. O propósito envolve a gente entender que nós somos a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Por que só está falando esposa se é noiva? Porque você precisa ter uma mentalidade de noiva com mente de esposa. De que não vai abandonar o esposo, de que você não quer outro esposo para si. A esposa do filho, não a minha noiva. Eu não posso usar ela como pastor. Não somos obreiros trabalhando na igreja, nós somos a esposa de Cristo. Pastor, e quando eu trabalho a Ashley, eu estou trabalhando a esposa de Cristo, porque a esposa é uma só, não são muitas esposas, porque é um corpo, uma esposa e um filho. A esposa é corporativa, o filho é corporativo, a noiva é corporativa, a habitação é corporativa. Então eu não trabalho só o Patrick, eu estou trabalhando a esposa de Cristo, o aumento dela. Você que não pegou a pregação de filho corporativo, acho que eu preguei tem 1 ou 2 domingos atrás. Não somos obreiros trabalhando num templo, não. Nós somos a esposa, aumentando a esposa corporativa de Deus. E como esposa precisamos ser fiéis ao esposo. Não podemos buscar outro noivo, ter prazer com outro noivo. Eu gosto tanto de viajar, isso me dá prazer. Só viaje, irmão. Tenha prazer com Cristo. Preciso dedicar a minha vida ao esposo. O propósito é sobre termos filhos e filhas. Nós somos a esposa daquele que está sentado no trono. A habitação do Espírito Santo. Nós precisamos na igreja desenrolar uma cultura que o Espírito Santo se agrade de habitar em você. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: o propósito. Filhos e filhas de um pai. Uma esposa para o filho. E uma habitação para o Espírito. A pergunta que eu quero fazer hoje é: o que você ouviu até hoje te preparou para isso? O problema é que talvez a gente escutou muitos versículos, mas nada me preparou para ser filho e filha, esposa e habitação. Ouso te dizer que a igreja trocou o propósito de Deus pelo seu propósito. Porque hoje prega o seu propósito. Não, você não tem propósito. Tudo que você vai fazer vai ser alinhado ao propósito de Deus. Vamos fazer curso na igreja. Vai ser alinhado ao propósito de Deus. As empresas vão voar. Vai estar alinhado com o propósito de Deus. Pastor, que é isso? Irmão, se prepara. As pessoas vão olhar suas empresas e falar assim: o que está acontecendo? Elas falam assim: a paz é Cristo. Não, mas o que você está fazendo? Estou fazendo nada. Parei, as coisas começaram a andar. Não, mas o que você faz? Irmão, calma aí. Vamos comigo. Vamos aumentar a noiva de Cristo. Tudo na sua vida vai envolver. Não existe o seu propósito. A Bíblia nunca falou sobre o seu propósito de vida. Você não tem nenhum. Você não morreu na cruz. É igual o meu ministério. Não, irmão, eu fico para morrer. As pessoas falam: não, porque eu tenho um ministério. Meu ministério está parado. Dá vontade de falar: não deveria nem ter começado, né? A palavra vai dizer que o nosso ministério é um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Porque Deus reconciliou consigo mesmo todo mundo. Porque senão parece que eu me tornei importante. E talvez eu seja tão importante como você, ou tão pouco importante quanto você. A gente vai precisar sair de cena para só Cristo ser visto. Se um dia precisarmos tirar os telões para Cristo ser visto, que se tire os telões. Precisarmos tirar a iluminação, que se tire a iluminação. Se precisar botar todo mundo na floresta, que vá todo mundo para a floresta. Eu odeio floresta, mas não existe meu propósito, isso. Nós somos resgatados, não fizemos nada. Ele nos ama e, portanto, nos amar, irmão, mais apaixonados ficamos. E a característica do propósito é a de Ezequiel: o Senhor está ali. Jeová Shammah. Ou a característica do testemunho de Atos: e este é o testemunho, que o Senhor está aqui. Sabe como é que eu conheço o mar do Senhor? Você quer conhecer mais de Deus? Diga amém. Em cada momento você consiga se perguntar se Ele está ali. Irmão, é batata.
Eu converso com muita gente ao longo da semana. E volta e meia eu escuto assim: pastor, se não acreditar, tudo certo para eu caminhar com a pessoa tal. Fui orar. 2 dias ela se revelou quem era. Não quero mais caminhar com ela. É assustador isso. Por quê? Porque essa é a característica do propósito. É eu entender se o Senhor está nisso ou não. E se não tiver, irmão, tchau. Nem me beija, nem me liga. Essa é a característica. E quando eu começo a estar impregnado desse Cristo, se permite orar. É rápido. Rápido. 3 dias, irmão. 2 dias. No mesmo dia, Deus fala: ó, não dá não. Você vai se sentir mal. Você vai ver coisas que você não via antes. Porque como é que eu conheço mais do Senhor? Eu a cada momento preciso me perguntar: o Senhor está nisso? Mas pastor, tá, vai me dar muito dinheiro isso. O Senhor tá? Se não tá, não quero. É tempo de prosseguir para onde Deus está. Pastor, as minhas amizades estão no Senhor? Se não tá, abandona. Prega o evangelho e fala assim: se você quiser, vem comigo. Se não quiser, o problema é seu. Pastor, que é isso, pastor? É tempo de reconhecer onde ele está. Essa é a tese ou o propósito que governa a igreja. Esse é o propósito que governa o céu e terra. O pai ter filhos e filhas. O filho ter uma esposa. E o Espírito Santo ter uma habitação. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: você hoje entendeu o propósito. O propósito é que o pai tenha muitos filhos. Que o filho tenha uma. Vê como é fácil? E que o Espírito Santo tenha uma. Porque primeiro Deus vai te preparar para ser filho. Sendo filho, você está pronto para ser esposa. E sendo esposa, muitos filhos virão para ser construída uma cidade. Então tente pular etapas. Porque a habitação vai envolver que o meu pai já tem muitas moradas. Muitas moradas. O que é isso? Reino. Não é uma palavra para você sair melhor ou pior. É uma palavra para a gente entender que o reino de Deus está avançando. Por quê, pastor? Porque nessa sala o pai tem muitos filhos e filhas. Nós estamos preparando uma noiva pro filho. E com certeza o Espírito Santo aqui tem uma casa. Lucas 10, verso 20, eu termino aqui. Vamos ler o 19? Consegue, Thay? 19. Tá rápido, hein? Nem parece você. Obrigado, filha. 19 diz assim: eis que vos dei autoridades para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará. Meu irmão, a igreja evangélica lê isso e fica doida. A igreja pentecostal, irmão, lê isso e fica doida. 20. Tapa na cara. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os demônios se submetem à voz. Irmão, alegrai-vos. Não porque os espíritos se submetem. Irmão, você já viu Libertador? Libertador é ótimo, eu vou usar esse termo. O cara que faz libertação: irmão, você tem que saber o que eu peguei agora. Irmão, o demônio, olha lá, arrebentei ele. Sabe? Se você conhece alguém, você sabe que é assim mesmo. Acabei de pegar mão. Peguei um principado que estava dominando o estado do Rio de Janeiro. Ele tinha 12 dragões na cabeça, 215 olhos, eu contei, 3 caudas, uma pegou pelo pescoço. Mas eu peguei aquele cão. Ele se submeteu
Mas o texto diz: não se alegra, porque os espíritos se submetem a você. Não se alegra com isso, não. Alegrai-vos, porque o vosso nome está no registro do céu. O seu nome está no registro do Pai. Não, você não entende. O seu nome está no registro do Pai. Então quer dizer, quem nasceu aqui, sei lá, no Rio de Janeiro, quem nasceu aqui? Todo mundo. Tem alguém aqui de fora do estado? De fora. Da onde? Brasília? Nossa. Lá só tem gente boa. Não pode falar nada. Presta atenção. Brasília. Então quer dizer, quando ele nasceu lá em Brasília, o nome dele tá lá no cartório. Deve estar, né? Não tá? Não sei, né? Não sei. Tem um povo que registra o povo 2, 3 anos depois, né? É gato. Mas ele não é gato, não. Então não tem como. Mas presta atenção. Tá no registro. O nome dele. Qual é o seu nome? Hã? Agora começou completo. Damon. Daylon. É isso? Não. Criatividade santificada, irmão. Porque isso é de Deus, irmão. Não pode ser do diabo um negócio desse, não. Muito criativo. Eu nem vou perguntar de onde vem. Daylon. Quando foi lá no registro, o cara do cartório escreveu Daylon. Nem vou perguntar o sobrenome. Nem vou. Daylon. Então quer dizer que quando ele nasceu, o cartório de Brasília tem o registro do nome dele. Quem são os pais dele? Qual o estado que ele nasceu? Deve ter outras coisas lá, porque eu não sou de cartório, então não faço a mínima ideia. Então quer dizer, segundo Lucas 10, verso 20, que quando você nasceu, Deus te registrou. Você, Daylon, é meu filho. Você tem uma herança. Você, Daylon, você vai crescer e vai ser a esposa do meu filho. Você, Daylon, vai dedicar toda a sua lealdade e fidelidade ao meu filho. E você, Daylon, vai ser uma habitação para o meu espírito. Esse é o seu registro. Qualquer coisa fora disso nunca foi propósito. Por isso que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Tudo que você fizer na vida vai estar alinhado a Deus te levar para o propósito. E o propósito é você ser filho. O propósito é você ser esposa. E o propósito é você ser habitação. Essa noite nós vamos ter que abandonar a vaidade de entender de que tudo que Deus fizer na sua vida é para avanço do reino, do propósito. E o propósito é que a cada dia, filhos e filhas. Eu falei com a Dai esse final de semana. Ela e o Marco batizaram no sábado. E a Dai teve para batizar umas 2 ou 3 vezes. Eu não lembro, porque é muita gente, mas pelo menos umas 2 eu lembro. De manhã ou de noite falar: não vou. Dá de louco, não vou. Na cabeça dela aconteceu alguma coisa, mas na cabeça de Deus estava cooperando para o propósito, porque Deus queria que eles batizassem juntos. Naquele momento, talvez tenha sido péssimo. Dúvidas na cabeça. Ninguém entendeu. Ninguém. Mas na cabeça de Deus eu estou aproximando vocês do propósito. Porque o propósito não é você, é tudo à sua volta, vai encaminhar para o propósito. Você que é casado, você não vai conseguir ir para um lado, a sua esposa para o outro. Não vai.
Vocês vão caminhando juntos pro propósito. É por isso que às vezes você chega no local e você não se adapta. E vem outro lugar, rapidinho abre a mente. Fala assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e aquilo outro. Não, mas você chegou agora. Não é sobre chegar agora, chegar depois. É Deus alinhando o propósito. E o propósito sempre vai ser o pai ter muitos filhos e filhas. O filho ter uma esposa. E o espírito ter uma habitação. Mas para a gente caminhar a partir daqui para as próximas semanas, o Espírito vai ter que governar a gente. E não é fácil. Porque o Espírito Santo quer governar eu e você até que Cristo venha cara a cara. Que entenda, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. E nós vamos dar conta de tudo aquilo que aconteceu. E não é inteligente deixar para essa hora. É por isso que qualquer evangelho raso que pregue para você ser feliz, se afasta dele. Porque esse evangelho desconhece o tribunal. Essa pregação desconhece um reino. Você tem que entender que Jesus está voltando, amém? Para alguns, motivo de alegria, mas para outros deveria ser um motivo de tristeza. Porque a hora que ele voltar, tudo vai estar separado. E a igreja que não é ajustada vai passar por um período de tribulação. E isso vai ser um problema. Mas a igreja ajustada, segundo João, vai estar nas bodas do Cordeiro. É isso que essa casa faz. Estou te preparando para não ficar na tribulação. Estou te preparando para não ficar. É por isso que alguns estão, nossa, evangelho, na outra igreja lá é mais light. É porque não está nem aí com a sua vida, querido. Eu estou te preparando para você não ficar. Para você não ficar. Nem que você fique com raiva de mim. E eu não ligo para isso, não. Eu sou vaselina. Eu finjo que nem é comigo. Tô de maluco. Falo no dia seguinte com você como se nada tivesse acontecido. Tudo bom, filho? Como é que você tá? Ah, filha, tudo bom? As pessoas acham que eu sou maluco, mas não é não, irmão. Eu tenho um propósito. O propósito é preparar filhos e filhas para Deus. O propósito é preparar uma noiva, uma esposa para Cristo, uma habitação para o Espírito. Esse é o propósito que governa essa casa. Filhos, filhas, uma esposa e uma habitação. Qualquer coisa fora disso, se afaste. Se afaste. Pastor, mas e quando é que eu fico rico? Não, para de se preocupar com isso. Se você estiver em Cristo, fica tranquilo. As oportunidades vão abrir, conexões vão entrar na sua vida como você nunca viu. A palavra não diz que nós corremos atrás de bênçãos. A palavra diz que as bênçãos correm atrás daqueles que creem. Para um pouquinho. A hora que você entender a sua posição, você vai entender que teu pai é o dono do ouro e da prata. Eu não estou pregando aqui contra trabalho e nem estou pregando aqui contra nível de excelência. Mas se você está em nível de excelência e trabalhando, descansa. Descansa que você vai ter para dar. Você vai mudar a vida de outras pessoas. Descansa. O dia que você entender que o que Deus der para você não é para você, eu sempre falo, você vai desfrutar, dizimar e reinvestir. O Bruno me lembrou bem, o Bruno inteligente, o Bruno falou assim, pastor, as pessoas acham que é uma ordem. Não tem ordem, os três são prioritários. Eu posso mudar. Você vai dizimar, desfrutar e reinvestir. Você vai reinvestir, desfrutar e dizimar. É para fazer os três, com tudo que vier na sua mão. Tudo. Você anda a pé, daqui a pouco você vai andar de carro. Se anda de carro, o carro vai melhorar. Se o carro melhorar, daqui a pouco a casa melhora. Mas a prioridade nunca foi isso. A prioridade? Filhos e filhas. A prioridade? Uma esposa. E a prioridade? Uma habitação. O que nós estamos construindo aqui? Um espaço para que nossos filhos possam subir numa plataforma formada. Para que nossos filhos corram pela igreja sem achar que alguém vai pregar com eles. E que daqui a pouco eles possam pregar no microfone sendo natural para eles. É por isso que se você olhar, dificilmente uma criança não vem comigo. Muito raro. Muito raro. Mas por quê? Porque Deus sabe o que estamos construindo aqui. Um espaço para os seus filhos. Só que para isso,
nós vamos se doar. Vamos se doar. Porque o espelho vai estar dentro de casa, dentro da igreja. Porque nós estamos pregando o reino de Deus. Mas para isso, para a gente continuar caminhando, você vai ter que deixar de lado tudo que você achava que era seu. Sabe? O propósito não é seu, o propósito é dele. Tudo aquilo que você escutou que não te conduz a filho, a noiva e a habitação não é evangelho. Abandone isso. A igreja evangélica está cheia de coaching, cheia de cura interior, cheio de demônio pregando no altar. As pessoas são mais do diabo do que de Cristo. É tempo da gente avançar. O que Deus quer hoje? Uma oração. Senhor, filhos e filhas, você vai olhar para as pessoas à sua volta e vai falar: rapaz, acabei de ver um filho de Deus. Ele não sabe, mas acabei de ver. Você vai olhar do seu lado e falar: olha, tô vendo um filho, mas não escutou que pode ser noiva. Acabei de ver uma noiva, vamos começar a pregar para ele. Ou acabei de ver alguém que entendeu que é noiva, mas está longe de ser uma habitação. Vamos mudar, vamos construir essa casa, vamos edificar essa vida. Nós estamos num grande trabalho nesse estado. E a partir desses 5 anos, tudo começa. Até aqui, sobrevivemos. A partir daqui, começamos a voar. Se prepara. Filhos e filhas. Uma esposa. E uma habitação. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você é filho? Você quer ser esposa? E você quer ser a habitação do Espírito? Dá a mão para ele e fique de pé. Em nome de Jesus.